Oi, gente. Olha, nós aqui novamente, o Point de Idoso, com muito orgulho, fazendo as lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, na página do Point de Idoso do Facebook. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com isso, porque tem tido um resultado muito bom, as pessoas têm falado bastante. Eu estou super cansada, né? Porque live todo dia não é mole, não. Mas tem quase 2 meses que a gente está fazendo live todo dia. Mas está sendo bastante, né, recompensador. Eu estou tendo uma recompensa imensa com isso. E eu quero dizer para vocês, né, que hoje a gente vai estar falando aqui um assunto bem complexo, né? Mas é muito importante. Aqui já estou vendo que já tem várias pessoas aqui que já entraram, já estão cumprimentando. Eu quero lembrar as pessoas, quem quiser, para poder escrever aqui na página do Point de Idoso, tem que ser na página do Point, curtir a página e escrever aqui a sua pergunta, o seu comentário, porque aí eu vou ler o comentário para o nosso entrevistado e vão poder estar respondendo para vocês. Hoje, com muito orgulho, eu estou aqui com um psiquiatra extremamente conhecido da nossa cidade, que é essa pessoa, né, diferenciada, eu diria, que é o Dr. Rui Cutrim. Tudo bem, Dr. Rui? Seja Boa noite, bem-vindo. Fábio. Um prazer estar participando das tuas lives, né? Prazer estar participando do Ponte do Idoso, né? Que tem feito bastante sucesso. Já o conhecia antes de participar dessa live. Ai, que bom! Eu estou muito contente também de você estar aqui. A gente vai estar falando sobre um assunto muito complicado, né? Que é a saúde mental, né? Nesse Uhum. período de isolamento, de quarentena, que aí a gente tem certeza que a gente tem muito para contribuir com as pessoas Sim, nesse certo. assunto, né? Mas antes da gente começar a conversar, até porque as pessoas estão entrando, né? Uhum. Sejam bem-vindos todos. Eu quero dizer para vocês que o Dr. Rui Justo Cotrim, ele é preceptor e docente da residência médica em psiquiatria do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, aqui de Niterói. Psiquiatra do Hospital de Jurujuba, tem uma especialização em psiquiatria pela UERJ. Eu tenho o título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, é mestre em psiquiatria e saúde mental pelo FRJ, coordenador do Departamento de Psiquiatria da Associação Médica Fluminense, psiquiatra e psicoterapeuta do Espaço Multi do Aprender. Então é realmente uma pessoa para lá de gabaritada para estar falando aqui com a gente sobre esse assunto. Antes da gente entrar, eu quero dizer para você, Rui, que já tem aqui a Luciana Lima, que botou boa noite, a Ah, Cláudia Nepomucemo, que colocou boa noite, a minhas Rita de... prezadas alunas do Ah, Espaço é? Múltiplo do Aprender, Ai, que exatamente. bonitinho! Sejam bem-vindas todas ao Ponte de Idoso. A Rita de Cássia Antunes Pérez, boa noite. Minha A sócia lá do Carla... Espaço Ah, é? é Todo a mundo do Rita de seu Cássia e fã-clube. Isolda fazem parte do Espaço Múltiplo do Aprender. A turma do fã-clube. É, das amigas. Legal. Aqui a Carla Libeiro, boa noite. Sei que vai ser uma live maravilhosa. Obrigada, Carla. Assim a gente espera. Márcia Gonçalves Torres, boa noite. Exatamente. Também é do seu Também lá clube, do do seu fã espaço, lá clube. dos cursos, né? Dos cursos que fazemos lá. Cláudia Cavalcante, boa noite. Carlos Exatamente. Dias, boa noite. Uhum. Quer dizer, a tua turma está aqui do boa noite, né? Que bom, que Exatamente. bom. Você viu a minha responsabilidade, né? Ah, mas é porque sabe que você, com certeza, né, tem essa capacidade de responder, né, de poder estarmos atuando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, né, eu sou geriatra e cardiologista, mas o que eu mais gosto mesmo é de ser geriatra, né, que é o que eu me identifico mais. E aqui tem a Cláudia Cavalcante também, vai ser uma noite de muita aprendizagem, e Carlos Dias dizendo que está assistindo pela primeira vez. Então seja bem-vindo, Carlos. A gente está aqui todos os dias, como eu disse, né, às 20 horas, sempre entrando com assuntos diferentes, porque o Ponte de 12 é isso, é uma equipe multidisciplinar
interdisciplinar, tem vários profissionais que trabalham com a gente, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, advogado, enfim, arquiteto. E a gente também tem vários eventos no Pod de Idoso, que a gente faz tudo terapêutico, passeios, grupo de estímulo de memória, cursos, vários de automaquiagem, de telefone, né, de internet, baile que a gente faz uma vez por mês, né? E cursos diversos, enfim, reunião com os familiares. Então a gente tem muita coisa que o Ponte de Idoso é isso, né? É uma equipe que tem assim todo esse olhar para o idoso. Por isso é que é importante que a gente vai estar falando hoje com esse psiquiatra renomado, Dr. Rui, mas nosso foco é realmente o idoso. E desse período aí, antes de mais nada, tem mais gente aqui, a Rita de Cássia Antunes, senão vai descendo, daqui a pouco eu me perco. Muita gente falando, Rui é top, a Rita de Cássia Antunes falando. Querida sócia do Espaço. Olha o seu fã-clube aqui. A Rosana Brandão, nossa querida Rosana Brandão. Querida ex-aluna. Ah, legal. Mandando coraçãozinho pra gente. O Ponte de Idoso, né? Que está dizendo para você, seja bem-vindo, doutor. Carlos Dias dizendo, obrigada. Ponte de Idoso é um serviço de utilidade pública. A gente tem se esforçado bastante, Rui. Bastante mesmo. O Carlos disse, obrigada, a honra é toda minha. A Ângela Cruz, boa noite, doutor Rui. Zelina Caldeira, né, que é presidente da Associação Médica Fluminense. Zelina, querida presidente. Isso, tá aqui dizendo boa noite, amigos. Boa noite, Zelina. Beijinhos. Estamos com saudade do baile, né, do Ponte de Idoso lá na Associação Médica. Exatamente. Daqui a pouco nós estamos de volta. Aguarde-nos, né, pós-pandemia. Carlos já está dizendo aqui que já sou da grandiosidade da live, já soube, deve ser, através do professor Stelling, do IFC. A Cláudia Neponiceno, tenho certeza de que será uma live de muitas trocas, o professor Rui é extremamente generoso com os seus alunos. Tem tanta gente que não dá para ficar falando. Daqui a pouco a gente não responde pergunta, a gente não fala. Uma live sobre agradecimento. Só para agradecer todo mundo. A Rosana bom receber o carinho de todos. Mas é bom, né? A Rosana dizendo que nós somos amados. O Carlos já soube desta grandiosidade das lives. Aí ele repetiu aqui. A Celi Ferreira, que é uma pessoa assim, muito querida também. Boa noite, doutora. A turma da doutora Fátima também marcando presença. Obrigada, Celi. Beleza. Já virei da sua turma, viu, Fátima? E a Gisele Boia falando boa noite. Então, vamos dar o tempo das pessoas, senão a gente não consegue prosseguir, né? Porque eu queria começar te fazendo a pergunta, que é a nossa grande, nossa grande angústia hoje. Nós estamos vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, né, Rui? Que é uma coisa atípica. Exatamente. Nem os profissionais de saúde, nem médico, nem a população, a gente nunca viveu uma coisa dessa. A gente via em filme, sem dúvida, né? Em filme de ficção científica, a gente achava aquilo tão longe da gente e, de repente, rapidamente, de um dia para o outro, de uma semana para outra, a gente teve que todo mundo tomar providências, fazer um monte de... Então, isso foi... assim, um impacto muito grande para a nossa sociedade e no mundo todo. Então, eu queria te perguntar, logo nesse início, né, como é que foi para você, como é que você tem visto como psiquiatra, né, como é que você tem visto essa entrada do vírus, né, essa doideira que foi a pandemia, como é que você está vendo tudo isso? Olha, Fátima, a gente viveu um momento histórico, né, porque, na realidade... a nossa geração ela não presenciou uma pandemia com tamanha dimensão. Para você ter uma ideia, antes da pandemia do coronavírus Covid-19, nós tivemos a gripe espanhola em 1918. E a gripe espanhola, já em 1918, ela vitimou 40 milhões de pessoas no mundo, inclusive o presidente do Brasil na época, que era o Rodrigues Alves, né?
Claro que a gente não sabe se ele ficava abraçando todo mundo, se não usava máscara, não sabemos desses detalhes, mas é só para você ter uma ideia. Então, a gente está vivendo um momento histórico, que é um momento que nos causa muita apreensão, muito medo, porque nós estamos, na realidade, é importante dizer isso às pessoas, a comunidade científica, de uma maneira geral, médicos, pesquisadores, infectologistas, todos nós estamos aprendendo com o coronavírus. Porque, embora ele já seja um vírus já antigo, ele era presente em animais, né? Mamíferos, cachorros, gatos, morcegos, cobras e tal. Ele foi sofrendo mutações, e tem várias teorias aqui que a gente não vai, digamos assim, ficar elocubrando a respeito disso, e ele chega ao homem. Então, tudo isso que a gente está vivendo é fruto de uma situação onde chega um vírus que a gente não conhece, está aprendendo a conhecer esse vírus, como é que ele se manifesta, como é que ele infecta, como ele se replica, né, ou se multiplica, né, no ser humano, os métodos de contágio. Então, eu diria para você que a entrada do vírus, ela vem trazendo muito medo a todos nós, né? Medo como sendo algo que vai acontecer comigo. É até importante a gente diferenciar esse medo, que é uma reação normal. Nós não devemos esquecer que nós temos aqui as nossas 4 emoções básicas humanas normais: medo, alegria, tristeza e raiva. Tudo isso é normal, não é patológico. E o medo é um fator de preservação, porque se eu tenho medo, eu me protejo. Da ansiedade antecipatória, né? Quer dizer, o que é que vai acontecer comigo se eu pegar essa doença? Será que eu vou estar naquela cota dos 80%, que é apenas sintomas leves, respiratórios, né? Como se fossem sintomas gripais, que isso eu estou vendo no hospital? Né? Nós temos uma enfermaria de Covid-19 no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Claro, de pacientes assintomáticos, ou com sintomas leves, que não demandam unidades mais intensivas. Então, chega um vírus trazendo esse medo. O que vai acontecer comigo? Eu vou pegar esse vírus, eu vou morrer, eu vou ter que ser entubado, eu vou ficar não sei quanto tempo no CTI, o que vai ser de mim? Então, a gente tem isso. A princípio, a gente tem notícias que ele está lá na China, em janeiro, a gente já sabia disso, é importante a gente dizer, que ele estava na China, começou em Wuhan, e depois foi se espalhando, né? É um coronavírus bastante cosmopolita, né? Ele adora viajar pelo mundo todo, já conheceu a Europa, a Itália e tal, e resolveu agora vir para as terras tropicais, né? Os trópicos, né? América do Sul, Brasil. Então, era uma realidade distante. Isso está acontecendo na China, isso não vai chegar aqui, e aí, de repente, ele chega. E produzindo mudanças comportamentais importantes em termos dos nossos hábitos, né? Isolamento, as restrições, o que é que eu tenho que fazer, né? E aí surge uma série de informações. É importante a gente procurar informação, mas informações corretas, porque senão a gente adoece. É o que a gente tem falado muito isso aqui nas lives, né? É muito importante as pessoas procurarem, e até por isso que a gente está fazendo as lives, porque quando começou isso tudo, a minha angústia foi essa, porque a minha população é uma população de risco, são os idosos. Claro, sem dúvida nenhuma. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu posso me aproximar, ou como é que eu posso estar com os meus pacientes, com o pessoal do Ponte de Idoso, exatamente, que a gente tem que prestar todas as atividades do Ponte. Como é que a gente vai fazer tudo isso e comunicar com as pessoas? Então, aí, é como a palavra da moda, né, que eu digo hoje, me reinventei, é a palavra hoje, reinventar. Então, eu comecei a fazer as lives, né, em função disso, que era a forma que eu achava que eu poderia, né, eu e o Ponte de 12, a equipe, a gente poder se aproximar das pessoas mesmo sem estar em contato físico. E aí a gente está trazendo todo dia um conteúdo diferente e está sendo muito legal. Mas eu quero dizer, antes de mais nada, que tem mais gente aqui. A Gisele Moia falou boa noite. O Renato Vilela disse aqui, peraí, deixa eu tirar daqui que saiu da minha tela, que sou psicanalista, Renato Vilela. A Celi Ferreira dizendo que esse é um desafio. A Vanilza Pestana, que está sempre com a gente, boa noite. A Rosângela Freitas, boa noite.
Então, o que eu queria agora, na continuidade, dizer para você, perguntar para você, o que você acha que está mudando, né? Como é que está o cotidiano dessas pessoas, né? Porque a gente, como você falou, a angústia maior é no medo, né? Do Uhum, uhum, desconhecido. Foi o primeiro exatamente. impacto que é que causa, porque se a gente nunca Exato. viveu, né, é mais ou menos se a gente tivesse Uhum, tido aqui uma tsunami. Ai, meu Deus, eu nunca uhum, tive tsunami. Como é que ia ser? As pessoas já estão exato, acostumadas, né, já sabem para onde correr. A gente nunca passou por uma coisa dessa, né? Então foi exatamente. a primeira reação é essa, né? Do Uhum, medo do desconhecido. E aí vem o exatamente. dia a dia, né? Como é que você Uhum. vê essa coisa do dia a dia? Como é que tá, o que está acontecendo aí? Tem uma coisa muito importante que eu queria retomar, que você falou, que eu achei bastante interessante, que é que a pandemia ela nos traz uma série de situações bastante desagradáveis, né? O isolamento social ele tem como consequência a redução do contato físico. E principalmente nós, latino-americanos, brasileiros, que temos muita necessidade dessa expressão física do afeto, do abraço, do beijo, do cumprimento, a gente é muito afetado. Porém, você falou uma coisa interessantíssima, porque a pandemia também ela traz um desafio, a nossa criatividade, né? É importante que as pessoas saibam que, embora seja bastante aflitivo, né, a gente conviver com esses números de pessoas infectadas, de pessoas que morreram, né, estão morrendo, é importante saber que as pessoas que, de uma forma ou de outra, estando infectadas ou não, assintomáticas ou não, se forem infectadas, se nós conseguirmos passar por isso, e vamos passar, porque isso é histórico, eu não estou apenas trazendo um dado otimista de forma messiânica, eu estou falando de fatos históricos. As grandes epidemias ou pandemias mundiais, se passamos por elas, estamos aqui. A humanidade não foi dizimada. E o que é importante, Fátima, de observarmos é que essa pandemia, apesar de todo o infortúnio que ela nos causa e angústia, ela também nos dá a oportunidade de exercer a nossa resiliência. Então, aquelas pessoas que estão passando, não me refiro apenas àquelas que foram internadas em estado grave e saíram do hospital, que é óbvio que a gente tem que comemorar isso, inclusive idosos com mais de 100 anos que adquiriram Covid-19 e saíram, né? Claro que isso é um fato para ser comemorado, mas independentemente do seu grau de contaminação, se você foi contaminado ou não foi contaminado, se foi uma forma leve ou não, o fato da gente estar se reinventando, como você está falando mesmo, o fato da gente estar se adaptando, isso nos convoca a ter uma adaptação, isso certamente vai fazer com que a gente saia mais forte. Né? Então, eu diria que tem uma coisa que a pandemia ela traz de positivo, é a gente rever a nossa essência, é a gente procurar esse contato de outra forma criativa, como estamos fazendo através da live, que embora não esteja aí próximo das pessoas, é como se eu pudesse sentir o calor delas, né? E principalmente o fato da gente descobrir novas formas de se comunicar. O distanciamento é físico, mas ele não precisa ser emocional. É, o que a Então, gente falou. uhum. Desculpa. Então, só assim, então o cotidiano é afetado, porque afinal de contas eu tenho que me isolar. E a principal consequência do isolamento é essa perda do contato físico afetivo, né? Eu passo a ficar no meu espaço e aí talvez isso aqui dê uma série de lives, as várias consequências, né, dessa proximidade física, né? Porque muitas das vezes você vai ter que colocar familiares, né, uma maioria das vezes, que não tinham tanto contato físico e emocional a terem esse contato. E desse contato pode redundar duas coisas inevitavelmente. Redundar um aprimoramento, um aperfeiçoamento
afetivo dessas relações, ou essa relação ela vai revelar determinadas coisas que não estavam podendo aparecer. Porque, como eu costumo dizer, no cotidiano, todos nós temos pontos de fuga, né? Eu estou em casa, estou entediado, chateado, eu vou me encontrar com meus amigos, né? Tem os nossos eventos científicos que também servem para a gente se encontrar com os colegas, né, Fátima? Tem um trabalho, né? Então, tem vários pontos que me permitem gerenciar determinadas questões emocionais que eu não estava podendo me defrontar com elas, né? Eu não estava podendo, digamos assim, fazer o confronto dessas situações. Agora, estando em casa com essas pessoas, né? Sejam cônjuges, sejam os filhos, esses problemas ou essas questões, elas se apresentam de forma muito crua. E não tem mais como eu evitá-las. Eu não vou ficar o tempo todo indo para o banheiro. Eu vou ficar o tempo todo indo para a cozinha. Isso a gente já está fazendo e ganhando alguns quilinhos extras, né? Mas esse confronto acaba se tornando inevitável. Então, a gente sabe que muitas pessoas, nesse período de isolamento social, tiveram que rever suas relações, muitos relacionamentos se desfizeram, né? Eu tenho isso na minha prática clínica, eu tenho visto isso. A prática clínica, em contato com as pessoas. Aquele casal que aparecia muito lá em Facebook, Instagram, fazendo isso, fazendo aquilo, postando felicidade, porque se tem uma coisa que nos tempos atuais se mostra cada vez mais evidente, e só isso já dá outra live, Fátima, é que não basta ser feliz, tem que aparentar ser. Né? Então, botar no Facebook, na realidade, as pessoas fazem muito isso, né? Qualquer coisa, qualquer evento, nos fotografando. Então, a felicidade não precisa somente existir, ela tem que aparecer, mesmo que não seja verdadeira, né? Então, muitas das vezes você tem aquele casal de Facebook, de Instagram, que é maravilhoso. As pessoas, quando olham, dizem, puxa, esse pessoal só vive na terra do prazer eternamente. E não é assim, né? E a gente fez, olha, você ter noção, segunda-feira agora foi o dia mundial, né, da violência contra a pessoa idosa. Exato. E a gente fez 2 lives falando sobre isso. A gente fez uma com uma pesquisadora, falando da parte social, né, da questão da violência contra o idoso, e a gente fez uma com a advogada na terça-feira, falando das questões mais jurídicas, né? E hoje, né, eu gravei o programa que vai ao ar, que eu falo na Rádio Tupi, né? É bom que as pessoas saibam, eu falo em rádio, TV há mais de 30 anos. E hoje eu gravei o programa que vai ao ar no domingo, no programa do Heleno Rotai, né? Que é da Rádio Tupi, falando exatamente. O Heleno Rotai, que eu falo sempre com ele. E ele fala também tem um programa do domingo, é de 11 a meio-dia, então já estou convidando as pessoas que quiserem para nos assistir, nos ouvir lá na live. Na rádio, né? E às vezes eu esqueço de falar isso, o pessoal fica danado. Você não falou do programa da rádio. Eu acabo esquecendo. Tem que falar do Heleno Rotai. Eu falo há tantos anos na rádio que eu acabo esquecendo. Meu pessoal da minha casa já nem quer saber mais, né? Ninguém vai. Não é mais novidade, então. Enfim, eu acabo esquecendo, mas estou avisando todo mundo, domingo, entre 11 e meio-dia. Mas o que eu estava dizendo e falei hoje exatamente sobre isso. A advogada apresentou para a gente o número da quantidade, né, de percentual que aumentou das agressões ao idoso durante esse período de pandemia. E, inclusive, aí eu perguntei para ela se era só para o idoso, ela falou não, que era também a mulher, a criança. A violência, exatamente. Então, você vê isso que você falou, né? A seriedade disso, quer dizer, as pessoas muito tempo em casa, juntas, ou só tem 2 chances, não uma coisa diz, olha, é você mesmo que eu quero, tá tudo bem, os filhos e tal, aquela família legal e tal, fortalece. Muito tempo que eu não ficava tanto tempo com meu neto, há tanto tempo que eu não ficava com a minha mulher, com o meu marido, que coisa boa, né? Ou a bomba estoura porque a coisa estava debaixo do tapete, né? Sem dúvida nenhuma. É esse ponto mesmo. Né? Saía para dar a volta, como você falou, botava debaixo do tapete, botava debaixo do tapete e de repente a coisa
né, a coisa realmente estoura, né, a bomba estoura. E aí é que a gente vê que também na parte financeira, econômica, né, isso também modificou, não é isso? Sem Olha, dúvida, sem dúvida. antes de você responder isso, eu quero te dizer Uhum. que a Rosângela Gomes falou aqui: boa noite. Se não cuidarmos da nossa mente, o medo nos paralisa. Eu Sem digo, dúvida nenhuma. Covid parece uma roleta russa. Exatamente. A Exatamente. Cláudia Nepomuceno falou aqui: o medo relacionado ao futuro permeia todas as idades, sendo que para o idoso um pouco mais no que diz respeito à vida por serem mais vulneráveis à doença. Podemos Uhum. perceber uma mudança no comportamento das pessoas que lidam diretamente com os idosos, no sentido de entenderem melhor o mundo destes idosos que pouco eram percebidos em alguns contextos familiares. E a Núbia diz Exatamente. aqui que bom conseguiu entrar. Que bom, seja bem-vinda, Núbia. Você tem Uhum. algum comentário a falar nisso que a Sem Cláudia dúvida, colocou? porque isso aí, Fátima, é mais um aspecto que não pode ser desconsiderado, né? Porque quando eu me deparo com situações em que eu tenho que me restringir socialmente, não é só socialmente, nem só socioafetivamente, né? Estou me referindo à perda de contatos com amigos, com pessoas, né, que eu costumava ver, sair, ir aos bares, encontros, né, enfim, mas também das perdas econômicas, porque isso traz muita angústia, isso traz muita aflição, né? Então a gente sabe que tem muitas pessoas, né, a grande maioria delas, que eram trabalhadores informais, né? Então, por mais que tenham havido, né, programas que tenham procurado de uma forma minimizar, né, essas perdas, é importante nós sabermos que elas existem, que elas estão existindo, irão existir, né? Quem ainda não se defrontou com elas, né? E isso é mais um fator estressógeno, isso é mais um fator estressante, que obviamente se soma a tudo aquilo que me restringe. Eu já estou restrito no meu espaço, eu já não posso sair, se eu sair eu estou desafiando, né, a possibilidade, né, de ter alguma coisa, né, de me contaminar. Eu tenho recebido pacientes com essa questão, principalmente, mas também tem essa perda econômica, né? Como eu vou fazer para sobreviver financeiramente? O que eu terei que fazer, né? Então, diante de tantas perdas, isso é mais um fator, digamos assim, que se soma a tudo isso. E você falou uma questão no idoso fundamental, não sei se você tem observado isso também na tua prática, é que muitas famílias, juntando a questão econômica, muitas das vezes têm que dispensar cuidadores. E aí elas acabam se tornando os cuidadores, dos seus próprios pais ou parentes. E aí é que vem essas questões que você está tão bem evidenciando, que são as questões relacionadas à violência com o idoso, né? Porque dá trabalho, principalmente um idoso que esteja apresentando uma demência, né? Um processo demencial. Então, dá muito trabalho, né? Então, isso tudo acaba fazendo com que aquela pessoa que se sentiu convocada, ela não foi convidada, ela foi convocada a estar nessa situação, apresente sentimentos que são muito comuns no isolamento, que são sentimentos que vão desde o tédio, da indiferença à raiva. Né? E aí isso, inevitavelmente, nessa situação que eu estou particularizando do idoso, isso acaba demonstrando, ou infelizmente evidenciando, essa questão da violência contra o idoso. Como a gente já verificava, a violência em relação à mulher, né? Que aumentou no mundo, não foi no Brasil só, no mundo. Sim, A com violência certeza. doméstica aumentou. Com Né? certeza. Porque era justamente esses pontos de fuga que foram eliminados, né? Aquele cônjuge, marido ou mulher, que muitas das vezes acabava levando um casamento que já havia acabado, né? Com, digamos assim, uma extraconjugalidade fora, né? E agora não tem mais isso, ele está lá só com aquela mesmo, ou com aquele mesmo, que ele tem que lidar.
Então, isso suscita esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de inconformismo, que redunda, infelizmente, em episódios de violência. E uma coisa que eu falo muito aqui também nas lives, Rui, é porque a gente na geriatria e gerontologia, a gente sempre pregou é, exatamente que a pessoa, o idoso, tem que sair de casa, tem que né, se relacionar com as pessoas, interagir, trabalhar, ter uma vida normal, Isso. namorar. Tanto que o slogan do Ponte de Idoso era sai de casa idoso. Olha só, sai de casa Exatamente. idoso. Você vê que doideira, quer dizer, a gente entrou, não pode sair mais de casa, fica em casa idoso. Então, a gente está na contramão de tudo que a gente pregou na geriatria e gerontologia. Por isso, a minha cabeça, Exatamente. inclusive, apesar de meus 37, 38 anos de formada, minha cabeça deu um nó, entendeu? Porque eu falei, meu Deus, eu passei a minha vida inteira profissional, né, pregando que os idosos tem que sair de casa e tem que interagir, tem que ter atividades, sejam físicas, mentais, emocionais, sociais, espirituais. Tanto que a gente criou o Ponte de Idoso com esse objetivo, por isso que eu fiz essa apresentação aí do Ponte, com todas essas alternativas terapêuticas e preventivas, que era exatamente o Ponte de Idoso. E aí, de repente, a gente tem a população de risco, é o idoso é a população de risco e tem que ficar em casa. E o que é mais complicado, agora a gente passou o primeiro momento, que é esse momento do susto, né, do impacto inicial, e agora a gente está num outro momento, porque são 3 meses esses idosos dentro de casa, Rui. Eu estou muito preocupada, porque a gente não colocou esse idoso, não, óbvio, ninguém botou na geladeira e disse, olha, você espera aí 3 meses passar, né? Não, obviamente eles continuam tendo dente, que pode ter problema, olho, que pode ter problema, né? E fora, coração, pulmão, rins, fora os medicamentos que muitas pessoas pararam de tomar, as orientações médicas, o fisioterapeuta que ela parou, a psicoterapia que ela parou, quer dizer, toda aquela coisa, né, que ajudava, né, que é o que a gente estimula na geriatria e gerontologia, para que o idoso tenha uma qualidade de vida boa, uma independência, uma autonomia. O que acontece? A gente tem que parar tudo e agora eu não sei como é que eles estão em casa. Eu estou muito preocupada com isso. Eu acho que essa é uma colocação importantíssima, né? E eu acho que o que a gente pode passar, né, não só para os idosos, mas para todos, é que nós estamos vivendo uma situação transitória. Embora a gente não possa, digamos assim, mensurar essa transitoriedade, dizer, olha, vai transitória durante 2 semanas, durante 1 mês, mas eu acho que é importante que tudo isso que você, de uma forma muito importante, vem conduzindo e primando pela qualidade de vida do idoso, né, do sair, das atividades sociais, a gente sabe que isso é importante, né, e não só uma importância do ponto de vista emocional, mas é uma importância do ponto de vista físico. A gente sabe que tem estudos que mostram isso, né, tem um estudo excelente, que é um estudo de longo termo da Universidade de Harvard, de 70 anos de acompanhamento de qualidade de vida, que ele mostra que as pessoas que fazem conectividade social, esses encontros, sejam chás, aquelas vans que saíam com aquelas senhorinhas, né, para os teatros, isso faz com que as pessoas tenham uma longevidade saudável. As pessoas adoecem menos física e emocionalmente. Né? Então, eu acho que esses preceitos, Fátima, eles não deixaram de existir. Porque nós estamos vivendo uma situação de exceção. Nós estamos vivendo uma situação transitória, né? Uma situação onde a gente tem que, como você bem colocou, se reinventar, recriar, mas eu acredito que quando passarmos, né, por esses momentos, né, mais aflitivos, quando chegar as vacinas, quando a gente conhecer mais essa doença, né, não seja esse verdadeiro bicho-papão que vai bater na minha porta e vai levar meu pai e minha mãe. A gente está vendo que tem idosos que passaram por isso, né? E até pessoas jovens que morreram, né? Então, eu acho que a principal mensagem que a gente tem que dizer
não só aos idosos, gostaria de estender aos idosos, jovens, é que a vida tem que continuar. Uhum. E a vida Exatamente. tem que continuar a partir disso que nós estamos fazendo aqui. Você está tendo contato com o seu público, você está tendo contato com essas pessoas, é que, como dizia o mestre Gilberto Gil, reinventar o espaço. É isso que a gente tem que fazer. Reinventar, mostrar que existe uma restrição? Sim, existe. Né? A gente sabe que o isolamento social ele é uma forma de mitigação. O que é mitigação? É você retardar esse contato massivo. Claro que daqui a pouco, se outras pesquisas nos mostrarem novos rumos, a gente pode dizer, não, agora vamos fazer dessa forma ou de outra, mas eu acho que o importante, principal, é nós fazermos isso que você, no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, já colocou, é reinvenção, é recriação. Então, se a gente não pode se encontrar presencialmente, como é o desejado, vamos fazer videoencontros, né? Vamos fazer uma coisa que eu tenho falado muito com meus amigos e outras pessoas, já que a gente não pode sentar no bar para tomar um vinho, beber uma cerveja, vamos fazer um videobar, eu na sua casa, você na minha, brindando, porque essa energia a gente está, de uma certa forma, passando. Né? E eu acho que é importante a gente falar que a vida não pode ser paralisada, como colocou aí uma das pessoas da tua plateia, né? Não me lembro o nome dela. A vida, e esse medo é importante que nos preserve, mas ele não pode nos paralisar e a gente não pode também se paralisar. E a gente tem pregado muito aqui nas lives exatamente isso. Eu não parei de atender, eu não tive coragem. Eu continuei atendendo no consultório, porque, como eu disse, né, a população... Apesar que eu já tenho 61 anos, já sou idosinha. Então, eu sou população de risco. Certidão de nascimento está fraudada, viu? Não, com certeza. E aí, o que acontece? Eu falei, não, eu não posso... Minha família ficou meio assim, mas eu falei, não, eu vou continuar, porque eu não tenho coragem. E aí, o que acontece? Obviamente, caiu muito o movimento, mas as pessoas... as que vinham aqui, ou que ligavam, eu falava, vem que eu vou te... A gente, obviamente, recebe as pessoas com todos os cuidados, eu peço às pessoas para também virem com todos os cuidados, máscara, não evitar interagir com as pessoas, se tiver gente no elevador, pega outro, enfim. Todos esses cuidados, mas as pessoas não deixarem de procurar os seus médicos. A gente tem falado isso muito aqui nas lives, porque eu peguei aqui pessoas com infecção urinária, pessoas com infecção pulmonar, que não Covid. Eu peguei pessoas com arritmia cardíaca, com hipertensão arterial, com descontrole do diabetes. Quer dizer, todos esses meses. E aí que eu falei para você, essas pessoas é que vieram até mim. Imagina as que não vieram. Que as pessoas têm pavor de ir para o hospital, com razão, né? O hospital é o último lugar que o idoso deve ir hoje, né? Evitar. Mas é melhor ir para o médico, né? Procurar o seu médico, com todos os cuidados, mas pelo menos se cuidar, se tratar, rever, fazer exames, enfim, do que ficar, né, prorrogando isso, empurrando isso, e depois lá na frente a gente ser surpreendido. Porque a gente já fez aqui lives com outros médicos, inclusive com oftalmologista, até com infectologista, doutor Celso Ramos, que é meu amigo de anos, que é professor da UFRJ, entendeu? Então, a gente tem feito, assim, pessoas assim, muito interessantes, e até o oftalmologista falou, as doenças não Covid, né? As doenças que não são originadas pela Covid, que continuam em mim, em você e qualquer um. Então, sem dúvida nenhuma. Esse pavor que as pessoas têm acaba fazendo elas se afastarem dos tratamentos ou dos medicamentos, ou, né? E isso é que é uma coisa que a gente tem pedido. Olha, aqui a Ângela Machado falou boa noite, a Leia falou verdade, a Fernanda Noronha falou Rui, palestra maravilhosa, seu fã-clube. Que bom te ver, amigo, e aprender contigo. Aqui é Solange Noronha. Esse Face é da minha filha, Solange Noronha. Minha prima. Ah, que legal. E é bom Maranhão. que as pessoas... Maranhão, que beleza. E é bom que as pessoas saibam que essas lives, elas ficam na nossa página, né? Aqui nós estamos interagindo ao vivo com as pessoas. Mas essas lives ficam como forma de vídeo na nossa página, na página do Point, na minha página, na sua página. E as pessoas podem ver a qualquer momento,
né? A mesma pessoa que não viu agora, ou podem compartilhar, né? Porque a gente quer isso, né? Passar as informações, como você bem disse, né? As informações corretas. Aqui Sim. o Renato Vilela escreve aqui, Uhum. gostando muito. Importante também é abordar a questão da solidão. Muitas Uhum. pessoas moram sozinhas e ficam aflitas sem interação presencial. E a Sim. Leia Guimarães ainda diz aqui: sou idosa e está muito difícil. A Sim. solidão. E aí, meu amigo? Aí tem uma questão que a gente aborda, Fátima, que é uma Uhum. questão muito, digamos assim, característica dessa população, terceira idade, que dentre as consequências, né, emocionais da pandemia, nós temos, já falamos, enfim, de todos esses relacionamentos que se aprimoram ou se esfacelam, né? Uhum. Mas o idoso, em particular, principalmente quando ele é privado do seu contato com os amigos, né? Aquela peteca que ele ia jogar ali na praia de Caraí, né? O Uhum. dominó que ele ia jogar na praça, ou Uhum. carteado. Então, duas coisas a gente tem observado muito nessa população, que é a solidão e o desamparo. E aí é muito importante, como o Renato falou, a gente pensar, né, em outras questões que são fundamentais, que é justamente como nós podemos ajudar essas pessoas, né, que estão solitárias, que estão muitas das vezes se sentindo desamparadas. O que que a gente pode fazer, né? Uma das coisas que é importante que a pandemia nos ensina e a gente tem que procurar sempre, né? Nessas situações tão difíceis, ter algum aprendizado, né? O Bion falava que é importante viver e aprender com a experiência, né? Porque senão a gente fica numa espiral repetindo, né, os mesmos erros. E tem uma coisa que é fundamental, que é justamente nesse momento a gente trocar o egoísmo pelo altruísmo, né? Eu que vivia meu mundinho lá, consultório, procurar fazer o que meu vizinho, o que eu posso fazer pelo meu vizinho, se ele é um idoso? Eu posso me oferecer para fazer uma compra de supermercado, muitas das vezes ele pode se enrolar, perguntar para ele, vou lá todo paramentado, enfim, está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Então, eu diria que a pandemia é uma oportunidade da gente exercitar o nosso altruísmo, substituir o egoísmo pelo altruísmo, né? Muitas das vezes eu tenho feito muito, como você mesma falou, eu também não parei, né? Aliás, comigo a coisa até foi pior, né? Porque a primeira notícia que eu tive Imagina. com o Covid foi que as minhas férias estavam suspensas, né? Eu estava com férias aí engatilhadas para abril, né? Então, férias Eita. suspensas, enfim, ainda trabalhando no hospital. Então, não, realmente não parei. Mas, assim, contato com os meus colegas, né? Colegas médicos, psicólogos, a gente viu a importância naquele momento, Fátima, da gente se importar com o outro, de cuidar de quem cuida. E cuidar de quem cuida não é só simplesmente ouvir o colega que está com medo de pegar um Covid. Colega esse, enfermeiro, fisioterapeuta, ouvi-lo, sentar e dizer, eu estou aqui te ouvindo. Então, eu diria que, nesse momento, a pandemia, ela me dá a oportunidade de resgatar, em termos de essência humana, o que melhor eu posso dar para o outro. Não é o que o outro pode fazer para mim, é o que eu posso fazer por ele, né? Seja escutar, no hospital a gente faz muito isso, né? A gente já tem essa concepção de trabalho em saúde mental, de que a gente se importa com o outro. A gente vê que o outro está assim, a gente senta e conversa, vamos lá, o que é que está vendo? Eles muitas das vezes já têm até a naturalidade, olha, eu estou batendo pino, então senta aqui, vamos conversar. É uma conversa que muitas das vezes é importante, muitas das vezes a gente tem até que medicar, que já são as doenças decorrentes, né, os transtornos decorrentes. Mas voltando a essa questão do idoso, eu acho que é importante a gente pensar que a solidão e o desamparo são as principais questões que a gente vai ver nisso. E a gente tem que se perguntar, o que eu posso fazer? Você já está fazendo, você não parou de atender. Quando você não para de atender, você está dizendo,
eu não estou te desamparando, eu estou aqui. Você pode vir a mim, virtualmente, presencialmente, que também foi uma coisa que eu me surpreendi. Quem mais aderiu às consultas virtuais ou remotas foram os idosos. Não foram nem tanto as pessoas mais jovens. Que legal. E isso é importante de passar, Fátima, porque outra coisa que é fundamental, principalmente para a gente, que está na linha de frente nessa questão emocional, e de saúde principalmente, né, como um todo, é como é que faz bem para o paciente te ver. Ele pode não ir no teu consultório, porque tem medo, porque os próprios filhos, até eu tenho pacientes assim, que os filhos chegaram e você está proibida de sair de casa. Eu também, né? eu também. Você só pode sair de carro, a gente dá uma voltinha com você. E eu estou falando de uma idosa que está com 78, 79 anos, que eu digo, você está também que nem a Fátima, com a certidão falsificada. Ela é ativa, dirige, faz uma série de coisas, e ela diz, mas meu filho não me deixa sair. Eu digo, olha, ele está certo. Mas muitos deles dizem o seguinte, doutor, só de estar podendo lhe ver, eu já me sinto melhor. Então, eu diria que é importante a gente minimizar esses efeitos. Claro, como profissionais, a gente está aí atendendo esses pacientes, não os deixando desamparados, mas para aqueles que não são, o vizinho ou as pessoas de seu conhecimento, muitas das vezes um telefonema. Como você está? Estou com saudade de você. Isso pode ser uma forma de você contribuir para que ele não se sinta tão sozinho e tão desamparado. O que eu observo também, Rui, é o seguinte, são coisas diferentes, né? Por exemplo, solidão, como a pessoa que falou agora há pouco, a solidão é um sentimento, né? A pessoa às vezes pode ter várias pessoas em volta e está se sentindo sim, só. Claro, também tem isso, a solidão relativa, né? Tenho falado aqui isso na live. E a pessoa pode estar sozinha, né? No caso aqui agora, isolada, e está se comunicando com o mundo inteiro, até com alguém fora do país. Exatamente. Está dançando, está na internet, está interagindo. Isso, exatamente. Quer dizer, então, a solidão é um sentimento que é uma coisa muito mais do sentir do que uma coisa física, né? Isso sim, certamente, sem dúvida nenhuma. Tanto que você pode estar sozinho, cercado de pessoas por todos os lados. Exatamente. E aí é uma coisa interessante que uma senhora aqui, um dia desse, falou que a palavra isolamento, ela estava achando a palavra muito forte. Então, a gente substituiu aqui do que a gente estava falando o seguinte, olha bem, isolamento sim, solidão não. Era nosso slogan novo, né? Que ia ter aquele sair de casa idoso, a gente mudou. Isolamento sim, solidão não. Quer dizer, a pessoa pode estar isolada, mas está interagindo. E aí a gente aqui várias vezes, várias lives, a gente apresentou várias alternativas, né? Para a pessoa sair, para que a pessoa estar em casa, mas sair falando com as pessoas, se comunicando, enfim. Sim, sem dúvida. E aí é que a gente mudou agora, a gente não está usando mais a palavra isolamento, a gente está usando a palavra distanciamento. Porque a senhora que falou aqui, ela falou que a palavra isolamento estava sendo muito pesada para ela. Olha a coisa que é muito pessoal, né? Isolamento, ela está ficando apavorada com essa palavra, estava isolada. Eu pensei, bem, então vamos trocar a palavra. O distanciamento, sim. Solidão, não. Isso, muito importante essa tua colocação. Porque, na realidade, a questão da solidão, como eu falei, você pode estar cercado uma série de pessoas e estar se sentindo sozinho, porque não tem afinidade com essas pessoas, não estabelece uma troca afetiva com essas pessoas. E, realmente, nesses momentos, é importante a gente entender que às vezes, né, você muda uma palavra e ela faz todo sentido, né? É como também eu costumo sempre dizer, isso pode ser aplicado a qualquer faixa etária, né? As pessoas dizem, solteiro sim, sozinho não. Essa é ótima também,
Então, isso pode ser aplicado a qualquer momento, qualquer situação, em qualquer faixa etária. É verdade. Olha, já tem um monte de gente falando aqui um monte de coisa. Aqui a Rosângela dizendo que é a primeira vez que está assistindo. Estou gostando muito. Obrigada, Rosângela. Seja bem-vinda. A Maria Helena Santana, boa noite. A Tânia Maria falando, importante os amigos estarem se comunicando para não se sentirem tão só. Exatamente o que a gente está falando agora, Tânia. Uhum. A Núbia dizendo, muito importante promover essa prevenção em saúde física e mental, exatamente como o Dr. Rui falou, e é uma coisa também que eu falo muito. A cabeça, para mim, a pessoa acha que o órgão mais importante é o coração. Para mim, não. É o emocional. Tá aqui. Aqui você ganha a batalha, você perde a batalha, você adoece ou cura. Então, se a cabeça, o emocional tá bem, o corpo tá bem. Então, eu falo isso há anos, né? É uma coisa um pouco diferente dos outros médicos, né? Você que psiquiatra valoriza isso, mas a gente da geriatria valoriza muito, muito o emocional como o orientador, né, da saúde física. Porque às vezes um idoso pode ter sua glicose, sua hipertensão, tudo controlado e viver super bem com saúde. Agora, se a emocional não estiver bem, o açúcar descontrola, a pressão, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aí, eu digo às vezes na minha palestra que o fator de longevidade, né? As pessoas, eu pergunto muitas vezes das palestras, o que você acha, né? Aí a pessoa fala, é saúde, é atividade física, o outro fala que é alimentação, o outro relacionamento. Eu falo, olha, estudos mostram que a longevidade está acoplada ao bom humor. Exatamente. Rir é o melhor remédio. Longevidade, bom humor, exatamente. Acho que é por isso que eu tô vivo rindo, porque eu já aprendi isso. É importante, é importante. Aqui tem a Marisa, que falou boa noite. A Núbia botou, estou gostando muito da palestra. Vocês são muito bons. Obrigada, Núbia. Bom. A Maria Helena disse que é exato, doutor Rui. Aí depois... Querida amiga, assistente social. Ai, que legal. A Núbia também botou muito legal, Rui. A Maria Helena Santana diz aqui, com a pandemia estamos criando mais estratégias e reinvento na clínica. Ela botou aqui também saúde mental e tem feito a diferença, principalmente nos casos das... Aí eu não entendi bem o que ela quis dizer aqui. A Maria Helena Santana, a utilização dos recursos por telefone, descobertas das videochamadas. Nunca os idosos sentiram tanta necessidade da internet, né? Que a gente tem curso aqui de mexer com a internet, né? Aí os idosos, não, isso não é para mim, não, estou muito idoso, estou muito velho. Agora está todo mundo sentindo que a necessidade de estar, né, trabalhando, interagindo com a internet. A Isadora Garcia, nossa, tem muita gente. A Isadora Garcia, doutor Rui, na sua opinião, estas tentativas de fuga dos idosos para a rua na pandemia, que têm sido até comentados como motivo de piada nas redes, etc., se devem somente à solidão? Porque me pergunto, se não sentem, né, acho que sentem medo, deve ser pelo Covid, né, eu acho que ela quis dizer isso. Olha, a gente tem que entender o seguinte, que na realidade, né, existem coisas no nosso cotidiano que foi mutilado, eu diria assim, com a questão do distanciamento, né, para não usar, já usando o novo jargão, Fátima. Então, porque a atividade social, essas atividades socioafetivas, elas fazem parte, elas são importantes, né? É importante você sair para rir, para gargalhar, para jogar a conversa fora. Eu sempre costumo dizer para os meus colegas de trabalho e residentes também, que as melhores soluções elas foram construídas numa mesa de bar. Às vezes não foram nem em grandes eventos, porque você está vivendo um momento de total descontração, você está vivendo um momento de felicidade, de encontrar pessoas, de conversar.
Então, é importante que a gente veja esses pontos de fuga não como questões negativas. Agora, o que acontece é que muitas das vezes é importante a gente lembrar que a pandemia ela vai te permitir, por causa do distanciamento, uma possibilidade de você estar mais em contato consigo mesmo. E tem pessoas que não conseguem ficar em contato consigo mesmo durante muito tempo. É muito difícil olhar para o espelho sem maquiagem. Então, essas pessoas, às vezes, tentam essas saídas desesperadas aí, viram até como foi colocado aí, né, objetos de piada, né, de uma forma jocosa, correndo, enfim, porque é muito difícil estar em contato consigo mesmo. É muito difícil de estar em contato, para algumas pessoas, com seus próprios pensamentos, sentimentos e reflexões. Que é isso que a pandemia dá, né? O que é que acontece de uma maneira geral? O que é que a gente está fazendo? A gente está aqui trabalhando, a gente está produzindo alguma coisa, né? Seja estudando, lendo um livro, enfim, outras pessoas, poxa, aquela coleção de música clássica, rock, samba, enfim, baião, qualquer gênero musical que eu não escutava, eu vou me dar a oportunidade de escutá-las, né? Outras formas de prazer, né? Porque também tem o perigo do consumo, do aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Estou em casa, não estou fazendo nada, estou entediado, então começo a aumentar, que já é um outro problema. Mas eu diria, assim, voltando a essa questão, é que muitas das pessoas não conseguem ficar em casa. Não conseguem ficar em casa, muitas das vezes, porque é muito difícil estar em contato consigo mesmo, com seus próprios sentimentos, seus próprios problemas ou questões relacionadas ao convívio com os seus, né, mais próximos, né, como a gente já falou no início dessa live hoje, né. Eu tinha pontos de fuga que agora não tem que sentar lá e conversar com a pessoa, né. Tem algumas situações que eu tive a oportunidade de acompanhar, que teve determinadas situações em que os casais se separaram, né, as pessoas se separaram porque não tinha como evitar o olhar, não tinha como não perceber e dizer o que está acontecendo, alguma coisa mudou. Talvez, se a gente estivesse vendo uma época diferente, esse relacionamento fosse se arrastando por mais tempo, embora já tivesse mostrado sinais nítidos de declínio. Entendeu? Então, eu acho que tem esse outro aspecto, que é não poder ficar em contato comigo mesmo, com as minhas questões. Meus defeitos, né? Com as minhas carências. Sim, minhas questões, minhas dificuldades, meus defeitos, minhas dúvidas existenciais. E aí a rua realmente acaba sendo uma forma de fugir. Fugir dessa forma, né? Não fugir exercitando a sociabilização, né? Exercitando o encontro com os amigos, que são formas saudáveis da gente estar com os outros, né? Aqui, olha, a Rosângela diz que gostou da palavra distanciamento. Amanda Erdi, ih, caramba, já tem tanta gente. Amanda Erdi. Querida aluna também lá do Espaço Multi do Aprender. Sou fã do Dr. Rui. A Marilza, tem pessoas que estão com muita pessoa perto, mas se sente só. Exatamente isso que a gente estava falando. Sim. Né? Marilza botou rir é bom. Leia disse rir faz bem, estou ótima. Que Marilza Marques, parabéns pela live. Rita de Cássia, a live está ótima. Rui sempre esclarecedor. A Isadora Garcia dizendo sente medo, que estava lá em cima. Errado. Verdade, doutor, a Marilza. A Isadora coloca verdade, excelente ponto. As pessoas não estão habituadas a lidar consigo mesmas. Obrigada por responder minha pergunta de maneira tão enriquecedora. A Isadora Garcia colocou aqui. E o Renato Vilela diz, me preocupa a questão da automedicação também. Esse, inclusive, antes do doutor Rui falar alguma coisa, eu quero dizer para vocês que daqui a umas 2 semanas nós vamos fazer uma outra live com o doutor Rui, falando exatamente sobre a automedicação. Exatamente. Que é outra live, é outro assunto.
Que Tem se muita esse, coisa. muita coisa. Se esse daqui, Renato, já é, a gente já está quase terminando o nosso tempo de live. A gente já tem um monte de coisa para falar, que a gente com certeza não esgotou o assunto. Você Sem imagina se dúvida. a gente entrar na automedicação. A gente, daqui a 2 semanas, mais ou menos, você procura lá na página do Ponte de Idoso, Renato, que vai estar dito o dia de todos, né? E o horário, inclusive, o horário é sempre às 20 horas, mas o dia próximo que o doutor Rui volta. A Marilza diz que os Muito amigos prazer. sumiram. A Marilza que diz que os amigos sumiram. A Maria Helena diz, excelente e grande aprendizado com as trocas. Parabéns a vocês. Obrigada, Maria Helena. Agora, Marilza, os amigos sumiram, mas cata eles, Marilza. Não, não fica longe. Os amigos sumiram, mas você também sumiu para os amigos. Vai atrás Exatamente, deles. isso que eu ia colocar. Não é? Isso Que que a eu ia pessoa dizer. fica só naquela posição. Ah, ninguém me procura. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, você também faz a sua parte? De repente não faz a sua parte. Exatamente. Não é, Rui? Aí a pessoa quer todo mundo veio até você. Ué, pega o telefone e fala com todo mundo. Se você tiver internet, entra. Exatamente. Ou então, cata os amigos. Às vezes ele também está precisando de uma palavra de carinho, uma palavra às vezes também está cheio de medo, também não está com vergonha ou angústia, não está querendo Sem ligar para dúvida. ninguém. Né? Então faça você a sua parte. Não fica aquela, ai meu Deus, não é, Rui? Como dizia Geraldo Vandré, quem sabe É. faz a hora, não espera acontecer. Procure seus amigos. Exatamente, né? Que a gente fica sempre, o ser humano é muito assim, né? Fica sempre esperando o outro, né? E eu, então, não entendido, não compreendido. Aqui, a Isadora colocou, bateram palminha pra gente. Um monte de gente bateu palminha pra gente. Que A bom. Cláudia Cavalcante falando maravilhoso. No início eu estava em pânico, agora caí nos estudos. E isso, inclusive, estou ansiosa com esse curso, com o seu curso de sábado. Que curso é esse? O seu curso de Ah, sábado? sim, tem um Cláudia curso Cavalcante. online, um simpósio online, Autismo em Debate, com várias Ah, pessoas. As que inscrições estão legal. abertas ainda. Só ir lá no Espaço Multi do Aprender, está tudo lá. É, eu ia até te perguntar isso para você deixar né, como as pessoas chegam até você. Então já aproveito e já pergunto logo, como é que as pessoas chegam até você no seu espaço e tudo mais? Tem uma página no Facebook, né, onde nós temos nossos cursos lá, né, e nós vamos ter em 2 edições, né, dia 20 e 27, Autismo em Debate, né, eu falo sobre autismo e comorbidade no primeiro sábado, tem Autismo e Educação também no sábado, Que e o ótimo. Autista e Seus Direitos também no sábado, dia 20. No dia 27, nós continuamos a jornada, né, com colegas falando sobre o autista e seus objetos, e a terapia assistida com animais, né? Um encontro de crianças com transtorno do espectro autista e cães. Muito Que interessante, não legal. percam. É, eu conheço um bom trabalho, porque meu filho mora nos Estados Unidos, eu estou sempre lá, né? Uhum. E eu conheço um trabalho excelente, que eu quero ver se no futuro a gente faz aqui no Ponte, que é idosos com animais, né? Que Ah, também eu ótimo. conheço trabalhos lá nos Estados Unidos de idosos com animais que eu queria trazer para cá, né? Que eu acho assim também Não, fantástico. fantástico, né? Aqui a Isadora dizendo, tenho visto muitas pessoas idosos também com insônia nesse período e se Uhum. automedicando até para isso, é verdade. Sem dúvida. Aqui o Renato dizendo que estará na próxima. Gente, tem muita coisa, não dá para ler. Eu leio isso tudo não, senão a gente a gente não acaba. Fernando Noronha falou: parabéns, Rui, muito proveitosa. A Conceição, excelente live. A Márcia falando: muito bom ouvir seus ensinamentos e também conhecer e ouvir a doutora Fátima pelo belo trabalho com idosos. Obrigada, Márcia. Cláudia Cavalcante, parabéns. Conceição, com certeza. Marilza, eu tô cheia de amizade. Que bom, Marilza, é isso mesmo, cheia de amizade virtual. Tem gente aqui que pode arrumar até namorado nessa época. Hoje, os Dúvida, sites de relacionamento aí, ó, estão bombando. sem dúvida, sem dúvida. A Isadora dizendo que estará na próxima live. Que bom, Isadora. Rosângela, meus parabéns. Deus abençoe vocês. Obrigada. A Leia falando, vocês são maravilhosos. Obrigada pela parte que me toca. A Obrigado, Cláudia Léo. Cavalcante botou aqui para as pessoas o e-mail, né? Aqui do Espaço Multi do Aprender. Isso.
A Fernanda dizendo aqui, Rui, coloca no grupo a live do autismo, tá? E a Uhum. Marilza dizendo, doutor, muito simpático. Ah, que ótimo, muito obrigada. Olha, Rui, a gente já tem mais de uma hora que a gente está falando. Nosso tempo de previsão é mais ou menos uma hora, porque a gente pensa assim, nós Eu cansa as sei. pessoas, né? Mas é muito gostoso, né? A gente, até porque eu gosto assim mesmo, que seja um bate-papo, uma Uhum. coisa bem light, que às vezes a Sem gente está dúvida. falando de assuntos muito pesados. Então, se a gente não desse umas pitadas, né, de Uhum. alegria ou tornar a coisa mais light, fica meio muito difícil. Eu queria dizer para você, assim, antes, né, te perguntar sobre esses transtornos, né, esses transtornos psiquiátricos que são desencadeados por essa quarentena, esse distanciamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso na minha Então, última pergunta. tá ótimo. O que acontece é o seguinte: você tem um grupo de transtornos que são decorrentes da pandemia diretamente, né? Um deles é a reação aguda ao estresse, né? Você tem uma situação estressógena ali presente, concreta, e aí você tem essa reação aguda ao estresse, que hoje é considerado, né, na nova classificação, a 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, como uma reação normal. Tá? Muitas das vezes é uma pessoa que você vai conversar, vai fazer uma abordagem psicoterápica, se tiver que passar alguma medicação, vai passar um ansiolítico por alguns poucos dias e essa pessoa não vai desenvolver um problema. Tem o transtorno do estresse pós-traumático, que pode acontecer daquela pessoa que sofreu, esteve internada, que viu pessoas morrendo do seu lado ou sendo entubadas do seu lado, vir a rememorar esses episódios depois que ela sai do hospital ou do CTI. Agora, tem algumas patologias, Fátima, que já existiam e foram reativadas ou foram deflagradas por essa questão. A gente até estava conversando antes, pacientes que chegaram, por exemplo, no consultório já tinham uma questão fóbica antes e quando veio o coronavírus, essa questão fóbica ela ressurgiu, né? Como episódios depressivos, depressão, ansiedade, que apareceram, né? Medo de contaminação, né? Mas eu já fiz uma testagem, deu negativa, mas será que eu posso pegar? Não peguei dessa vez, vou pegar dessa forma. Então é muito importante a gente separar o medo, que é normal nós termos, até porque se nós não tivermos medo a gente não se protege, né? Isso é uma reação normal de uma ansiedade. O que é que vai acontecer comigo se eu pegar essa doença? E aí isso deflagra, né, essas situações que podem, inclusive, chegar a um surto mais grave. Né? Eu tenho casos no hospital, por exemplo, que fizeram um surto psiquiátrico, né, uma fuga dissociativa, né, um quadro dissociativo, que internou, não ficou muito tempo, saiu, mas foram situações deflagradas por pessoas da família que tiveram Covid e foi na forma branda, porque nem internaram foram, mas fizeram com que essa pessoa revivesse perdas anteriores. E aí deflagram essas patologias. Ansiedade e depressão, diria que são as mais comuns nesse período. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo, como a gente falou, né, um momento muito. A gente começou falando isso, né? Um momento muito atípico, né? E que Uhum. cada um lida de uma forma, né? Tem gente que lida, né? Não está muito. A gente vê aqui no dia a dia, né? No consultório e tudo mais, e conversando com as pessoas. E tem gente que entrou, fez a tal da síndrome do pânico, né? A Sim, pessoa, sim, sim. É uma das né? formas, um transtorno de ansiedade generalizada. Exatamente. Tudo isso pode acontecer. Eu acho, Então, são inclusive, que situações mais comuns. depois da automedicação, da nossa conversa, minha e sua, daqui a Uhum. 2 semanas, sobre a automedicação, a gente tem que fazer uma outra live falando sobre depressão, que é um assunto Claro. que eu sempre falo aqui para as pessoas que mais de 50% das pessoas que eu trato no consultório têm depressão. E Sim. depressão é muito séria, ainda é muito pouco valorizada na nossa cultura, e eu Uhum. acho que é um assunto que a gente tem que estar trazendo mesmo, como você bem disse, né? A pessoa muitas vezes isso deflagra, né? Ou potencializa e tudo, já existia, né?
e Uhum. a depressão lá quietinha e a pessoa, né, a coisa aflorou com a pandemia. Sem Eu tenho dúvida. vários casos de pessoas que eu estou vendo até em casa com esse tipo de quadro, que apareceu, quer dizer, apareceu, né? Ela, a bomba estourou depois da pandemia, né? Então eu acho que uma coisa muito legal, eu tenho dito muito para as pessoas, é que uma recomendação que eu sempre deixo é que as pessoas têm que viver um dia de cada vez, né? Sim. A gente não sabe o dia de amanhã de ninguém, a gente sabe nem se vai morrer, se vai ficar, enfim. Uhum. Então ficar pensando na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, só gera mais ansiedade, mais angústia, né? Então é bom a gente viver um dia de cada vez, a gente vai, né? Devagar, Uhum. mais devagar, um dia de cada vez, que aí a gente não parece, mas já passaram 3 meses, olha só, né? Quando a gente olha para trás, fala, Exatamente. caramba, né? 3 meses Exatamente. já se passaram, quer dizer, como Uhum. é que a gente podia imaginar que a gente ia sobreviver, né? Cada um do seu cantinho, cada um com seus probleminhas, 3 meses, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria, antes das suas considerações finais, eu queria dizer que eu estou muito feliz com você estar aqui com a gente, né? Foi uma grande aquisição para o Ponte de Idoso. Você, né? Essa pessoa carismática, essa pessoa doce, né? Que passa uma tranquilidade. Tenho certeza que seus pacientes. Aliás, seu fã-clube está aqui, ó, todo mundo montando um monte de mensagem, falando um monte de coisa bonita. Eu quero dizer para vocês também que, como eu disse e repito, esses vídeos ficam gravados na nossa página, na minha página, na página do Torrui, na página do Ponte de Idoso. Então, vocês podem compartilhar, quem está precisando da informação, que a gente está aqui gratuitamente, né, dedicando o nosso Uhum. tempo a Sem dúvida. vocês, que a Sem gente não está dúvida. querendo promoção pessoal, o que a gente quer Sem dúvida. é promover a informação, né? E a informação Sim, sem dúvida correta, nenhuma. a informação séria, a informação responsável, ética. É isso que a gente tem Uhum. pregado, né? A gente tem trazido aqui Uhum. profissionais, assim, todos de altíssimo gabarito, exatamente com essa responsabilidade que a gente tem aqui no Ponte de Idoso. E a gente está muito feliz, né, com você. Ah, e uma coisa importante, deixar aqui os telefones, que a gente tem, inclusive, um telefone que é para o WhatsApp, mensagem, que aí a pessoa pode sugerir pautas, dizer o que está precisando, ou querer alguma Ah, informação, sim. né? Ah, Uhum. eu quero falar, quero ouvir sobre tal assunto. A gente traz, aqui a gente se organiza e traz. Que é o primeiro do Claro. Point, Uhum. que é o 2613 Exata. 5250, que é o telefone aqui do Ponte de Idoso, e o 988720642, que é o telefone que é para mensagem também. Dizer para vocês que a gente está fazendo essas lives, como eu disse, todos os dias. A gente já trouxe arquiteto para falar sobre a casa do idoso, dentista, advogado. Amanhã a gente vai estar com uma enfermeira aqui falando sobre essa coisa da Covid, né? Do ponto de vista de enfermagem. Segunda-feira a gente está aqui com a Sandra Rabelo, que é coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ, Que que é uma pessoa beleza. também super Uhum. conhecida, uma amiga minha de muitos anos. Sandra Rabelo está aqui segunda-feira com a gente. Então a gente está trazendo pessoas, assim, como eu disse, de excelente profissionalismo, de excelente gabarito. Antes da gente, que eu quero dizer aqui, que disseram que o doutor é muito simpático, a Luzia Reis, que é a mascote do Ponte de Idoso, que tem Ah, 82 anos. Boa noite, muito simpáticos. A Diane, parabéns. A Célia Miranda, boa noite. A Diane Oliveira, como sempre, agregando informações de qualidade. Marilza Marques, com todo respeito, tá muito bom, doutor. Eu e meu marido desejamos tudo de bom para vocês, muito Marilza obrigado. Marques. Adorei estar com vocês. Muito obrigada, gente. Agora eu passo aqui para o doutor Rui as considerações finais dele para gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Fátima por ter me dado essa noite de prazer, né, de estar em contato com vocês, mesmo não vendo, né, mas eu senti a presença de todos através dos comentários que a Fátima fez, né, ao longo da live. E dizer que essa é uma missão, né, Fátima, que a gente tem, levar informação,
procurar dar toda, digamos assim, essas orientações que a gente possa dar às pessoas, né? No momento em que as pessoas têm muitas orientações, ou melhor, muitas informações, e lembrar que a internet, embora seja uma ferramenta importantíssima nesse momento, é muito fundamental dizer a vocês que informação não é conhecimento, né? Às vezes você tem muita informação que você não sabe de onde veio, então são espaços esses, como a Fátima promove, que procuram fazer com que a informação que vocês recebam seja realmente conhecimento, como ela tem falado ao longo dessas lives diárias, né, que ela tem feito. Então, Eu queria queria que você agradecer. deixasse, obrigada, Rui, mas eu queria muito que você deixasse também o seu telefone. Você já falou da página do Ah, Point, mas seria sim, podem interessante, né, para as estar, pessoas exatamente. Precisarem entrar em contato comigo, podem do ligar espaço, diretamente né, no do meu espaço celular. que Tem o você tem. Espaço Múltiplo do Aprender, que é Facebook, mas pode entrar em contato diretamente comigo, né? Telefone 991 16 2387. Caramba, 991 16 2387 é o WhatsApp também, então estou aqui à disposição. ah, que bom. É corajoso você dar seu telefone assim, hein? Tem Corajoso, hein? problema, tem Seu problema. telefone. A Tamires colocou aqui, ótima live. A Vanilza Pestana, concordo plenamente. Viver um dia de cada vez, foi o que eu falei. É o que eu faço, vivo um dia de cada vez. E não está sendo fácil para ninguém. Temos que ter muita fé em Deus. Tudo vai ficar bem. A Fernanda Noronha, parabéns, meu primo querido. Seu Exatamente. fã-clube. Maria Helena, obrigada. Vocês, muito boa live. Gente, eu agradeço demais. Foram muitos comentários, né? Foi a gente realmente, eu tenho certeza absoluta que esse fã-clube do Dr. Rui aí tá todo mundo